Graça e paz, amados, amadas, sejam bem-vindos ao podcast Deus é Nosso. Amém. Devocional O Bom e o Mal Servo, com a sister pastora Sandra Ribeiro. Pai Celestial, obrigado por teu amor, tua graça, tua bondade, misericórdia. Obrigado porque tua paciência significa salvação. Obrigado porque não há outro como tu, não há outro além de ti. E o Senhor nos guia em toda a verdade. A tua palavra é a verdade, tu és a verdade. Tua palavra é espírito e vida, espírito da verdade, Espírito Santo. Obrigado porque o Senhor não nos deixa enganados. Amém. Nem aprisionados a doutrinas, a religiões, seitas ou o que for. Amém. Mas nos guia vivendo de glória em glória em tua palavra. Nos ensinando a te amar mais e mais. A ser mais e mais fiéis a ti. Amém. De modo suave e leve. Amém, Abba. Obrigado, Pai. Sim. Obrigado porque o Senhor nos une em ti. Cada um de nós. O Senhor tira de nós todo o fardo pesado. Tudo o que agregamos para nós mesmos. Que não veio de ti. Que não nos faz bem. Porque o Senhor nos quer bem. Tu tens plano de nos fazer prosperar. E de nos dar muitos anos de vida. Amém. Saúde, alegria, paz. Oh, Pai, o Espírito que nos deste, Espírito de mansidão, de coragem, de intrepidez, de humildade. Te amo. Amor, alegria, paciência. Paciência que vem de Ti, amor que vem de Ti, alegria que vem de Ti. Senhor, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a crescer. Aquele que pede, se tens ouvido para receber, o Senhor dá. O Senhor também dá para aquele que não tem, mas apesar disso pede. Porém, se não tiver, como que vai ouvir? Ajuda-nos, ajuda-nos a ouvir-te. Aqueles que ainda não te receberam, que possam te receber, Senhor Jesus, como Senhor e Salvador. Amém. Como Senhor e Salvador da pessoa. Como Amém, Jesus. que a pessoa declare: Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. E receba vida verdadeira, Amém. alegria verdadeira, paz verdadeira, humildade verdadeira, Amém. paciência verdadeira. Oh, Pai, obrigado porque Tu és bom. Obrigado pela vida da Sam que está trazendo este aprofundamento na Tua palavra, pela minha vida aqui, auxiliando, monitorando, dos demais que vêm para receber, para se alimentar, por cada um de nossos familiares, cada uma das coisas que temos. Pai, estamos aqui buscando o Teu reino, Amém. Te buscando, que descansemos confiando que o Senhor está cuidando das demais coisas. Amém. E em todas elas o Senhor nos acrescentará, conforme as riquezas em glória em Ti. Amém. Dá-nos espírito de revelação no pleno conhecimento de Ti. Ilumina os olhos do nosso entendimento para que possamos compreender a esperança para a qual Tu nos chamaste. As riquezas da Tua gloriosa herança em nós, Teus santos. A incomparável grandeza do Teu poder para conosco, os que temos. Amém. Tu és fiel. Tu és justo, verdadeiro, amável. Eis-nos aqui. Amém. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim Tu és Jesus. Tu és Jesus.
Alfa e ômega. Início e fim. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Amém. Vou colocar aqui parte 3 e 4. Gente, então vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Flaviane. Seja bem-vinda, meu amor. Em nome de Jesus, paz e graça. Então, o bom e o mau servo, né? A gente vai hoje a terceira e a quarta parte. E daí a gente vai, assim, o finalzinho, tá? De ontem, né? Pra gente poder contextualizar, tá bom? Então, agora, algo ainda mais encorajador é encontrado na palavra puseste, né? Titeme no grego, que significa colocar no sentido literal ou figurado, e corrobora com o que estamos dizendo aqui pela própria palavra, que Deus não pôs no homem natural o espírito, a não ser em Cristo. E disse-lhes: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Então veja, a candeia ainda estava, né, para vir, né? Vem a candeia. Então ela não estava ainda, não é? Ela não existia dentro das pessoas, não é? O espírito doador de vida, mas tão somente um fôlego de vida. Oh, Flaviane, obrigada, coisa fofa. Esses coraçõezinhos são tão bonitinhos, né? Coraçãozinho sorridente. E disse-lhes: porventura a candeia, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador, ou seja, né, o velador seria o lugar onde se coloca as chamas, né? Então, essa chama, essa luz tem que ser colocada no candelabro, não é? O candelabro onde se coloca as chamas, onde faz a completude ali da iluminação. Então, um lugar adequado. Então ele está falando, não é, sobre o espírito pleno, não? Um espírito que tem vida em si mesmo, não apenas um fôlego de vida. Então vamos agora para a terceira parte, tá? Em outro lugar também, tá? A palavra titeme, tá? Que é pôr, colocar. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então veja, como Jesus falou, né? O vinho novo, o bom vinho que foi colocado por último. Porque no último Adão, tá bom? Então ele estava falando do Espírito, como João Batista disse, né? Que não Jesus Cristo, né, dá o Espírito não por medida, não é? Mas um espírito pleno, ou seja, o espírito, o ser eterno, tá? O doador de vida, o ser que tem vida em si mesmo. Por isso que Jesus dizia, né, que se os homens não recebessem, não teriam, não é, vida em si mesmos. Por quê? Porque a vida biológica para Deus não é a verdadeira vida, gente. A vida biológica para Deus é uma vida passageira, né? Como os animais, como as ervas, não é, do campo. Hoje ela está viçosa, ela está bonita, né? Mas amanhã ela simplesmente morre, murcha e morre, né? Assim como o apóstolo Pedro fala, não é? Que a beleza do ser humano, a juventude do ser humano é como a erva do campo, que hoje está ali viçosa, mas depois, né, murcha e morre. Então essa é a vida biológica, a vida humana. Ela é perene, ela é passageira, e não é essa vida que o Senhor Deus considera, né, como sendo a verdadeira vida. Por quê? Porque ela passa, e tudo que passa, não é? O nome já está dizendo, passa, não permanece. Então, isso está descrito, tá, em João 2, versículo 10, eu li aqui pela ARC. Estamos falando mais uma vez do Espírito procedente de Deus, tá? Como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 2. Você pode ler, Vini, por favor? 1 Coríntios 2. Eu não se é 10 ou se é 11. Isso que é de 10 ao 12, né? Que fala do Espírito procedente de Deus, que nós recebemos, que não é o Espírito do mundo, tá? Não é o Espírito que o mundo, né, que está sob o domínio do mundo, que está dominando, aliás, o mundo. Não é esse Espírito, mas um Espírito que procede de Deus. Significa que antes não tinha um Espírito que procede de Deus.
Pode ser 10 ao 12, mas é no 12 especialmente, tá? Pode ler do 10 ao 12. Primeiro... 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 12. É bom que já contextualiza, né? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, versículo 12 agora, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, só através desse Espírito, não é que é o Espírito procedente de Deus, que a gente pode conhecer a Deus, não é? Ter intimidade com Deus, conhecer as coisas, não é? Mais profundas de Deus, ser íntimo de Deus. Então, sem esse Espírito, nós não podemos chegar a Deus. Como Jesus disse, né? Ninguém vem ao Pai se não for por mim, ou seja, o Espírito que Ele está nos dando, né? O Espírito que Ele nos deu, porque nós recebemos quando nós o recebemos como Senhor. Quando a alma, né, troca ali de senhorio, né, aceita, recebe Jesus, clama por Jesus, e Jesus passa a habitar, não é, com essa alma, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? E a vida que eu vivo agora nesse corpo, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, está dizendo o quê? Que ali naquela estrutura, a alma não vai mais viver sozinha, não é? Mas ela vai viver com o Cristo, né? Que é a nossa esperança. Cristo é a nossa esperança da glória. Então estamos falando mais uma vez do Espírito procedente de Deus que recebemos por meio de Cristo Jesus, no novo nascimento, que é selado pelo Espírito Santo pleno, de modo que este resplandece por dentro e por fora, como está escrito. Ninguém acende uma lâmpada. Veja, gente, o que o Senhor Jesus está falando aqui, tá? Lucas 11, do 33 ao 36, eu estou lendo pela NBV. Oi, Felipe, seja bem-vindo, meu bem. Seja muito bem-vindo. Eu estou lendo, eu peguei pela versão NBV, tá? Porque era mais, dizia mais de acordo, tinha linguagem mais de acordo com o que a revelação que o Senhor me deu aqui. Mas veja, isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui, tá? Não difere do que está escrito em outras partes da Bíblia, tá? Porque a Bíblia ela não se contradiz. Então, o que ele está falando aqui está de acordo com o que o apóstolo Paulo está falando em 1 Coríntios 12. O que ele está falando aqui também está de acordo com o que o apóstolo Paulo está falando em 1 Coríntios 2, não é? Então veja, o que o apóstolo Paulo está falando... Oi, Maria, meu amor, seja bem-vinda também, viu? O que O que Jesus está dizendo é a mesma coisa que o apóstolo Paulo traz nas cartas dele. A diferença é que o apóstolo Paulo ele fala de uma forma espiritual, enquanto Jesus Cristo fala de forma figurada. Por quê? Porque Cristo é o mestre dos mestres. Quando Cristo veio, ele ainda não tinha cumprido a obra dele, não é? Para nos dar o Espírito. Então, o apóstolo Paulo já havia recebido o Espírito, porque Jesus já tinha cumprido, mas antes Jesus não tinha ainda. Então, ele tinha que falar de uma forma que trouxesse a percepção do mundo espiritual, que é invisível, para os seres que só podem compreender as coisas que são perceptíveis pelos 5 sentidos, ou seja, de forma visível, né? Então, gente, a gente precisa, tá, saber contextualizar aquilo que está antes de Cristo, depois de Cristo. Ou não, veja, o próprio mundo, né? O mundo... a linha cronológica, né, do mundo, da humanidade, já está dividida em antes e depois de Cristo. Então a gente também tem que ter esse discernimento para a gente procurar entender que antes de Cristo era de uma forma e depois de Cristo é de outra. Entende? Foi Jesus que veio trazer a nova realidade. Foi Jesus que veio nos dar um novo nascimento. Então, antes de Jesus Cristo vir, não era possível compreender as coisas espirituais, porque ninguém tinha um espírito. E não era possível ter, por quê? Porque todos pecaram. E
carecem da glória de Deus. Ora, se Deus desse um espírito para seres mortais, seriam como demônios. Não haveria salvação, porque o espírito é um ser, gente, de outra dimensão. O espírito é um ser que é perfeito. O espírito não morre, o espírito tem vida em si mesmo. E quando ele cai, ele se torna um avesso daquilo. Não é? Mas não morre. É um ser que é inútil eternamente. Entende? É uma perfeição. Veja, a perfeição quando cai, ela se torna o reverso daquilo. Entende? O avesso daquilo. Então, por isso, né, que em Hebreus 2, se eu não me engano, Hebreus 2,14, né, o autor fala, né, o escritor fala que não foi a anjos que Jesus veio resgatar, que Jesus veio salvar. Ele não veio salvar anjos, ele veio salvar os descendentes de Abraão, ou seja, as almas, não é, que creem como Abraão creem, ou seja, crerem em Cristo Jesus. Aqueles que crerem em Cristo Jesus, o receberem, serão salvos. Entende por quê? Porque as almas são fracas. Os seres humanos são seres frágeis. Agora, o espírito não. Os espíritos foram feitos perfeitos. Os espíritos são da dimensão de Deus. Os espíritos são como Deus. É 16. Isso é muito importante, gente, porque às vezes eu não estou ali exatamente no versículo. Né? Tem dias que eu estou mais atinada e tem dias que não. Mas enfim, tá? Então é ali dentro de Hebreus 2 mesmo que o Senhor, né, que o Espírito Santo fala, né, sobre isso. Então vamos lá. Então, como está escrito: ninguém acende uma lamparina e depois a coloca num lugar onde fica escondida ou debaixo de um cesto. Pelo contrário, procura colocar num lugar apropriado para fornecer luz a todos aqueles que entrarem. Veja, o que Jesus está dizendo? Ele está pegando uma figura, né, de uso, não é, da humanidade, uma figura que todos conhecem, né, que é uma lâmpada, não é, que é um candeeiro, que é uma forma de iluminação, para poder trazer, gente, essa percepção do Espírito. Ou seja, o Espírito pode ser das trevas ou da luz. É isso que ele está dizendo. E ele fala, não vem a candeia para ser colocada debaixo de um cesto. Não vem, entende? Não vem, ou seja, ela estava por vir ainda ninguém tinha, entende? A gente precisa pensar com a mente do Espírito, entende? Que o Senhor Jesus nos deu, com a mente pneumática. Aí não somente a nossa mente, veja, a nossa alma precisa estar fluindo por essa mente pneumática e não simplesmente pela nossa parte humana, desligada do Espírito, porque se desligar do Espírito, não vai ter revelação. Não vai compreender as coisas do Senhor. E é um limite, gente, muito sensível, muito tênue. Obrigada, Felipe, querido. É um limite muito tênue, muito, mas muito sensível, que a gente ora adentra, ora a gente sai. Entende? Ninguém consegue ser espiritual o tempo todo, não é verdade? Não adianta a gente ficar sendo hipócrita, dizendo que já recebemos tudo do Senhor, e aí a gente já está usando tudo, a gente já conhece tudo, a gente já está maduro, quando a gente não está. Né? O apóstolo Paulo diz que nós devemos viver de acordo com aquilo que já recebemos. Isso significa nós sermos honestos, né? Sinceros conosco mesmo. Por quê? Porque senão a gente só vai estar se enganando, tá? Não estamos enganando a Deus, estamos enganando a nós mesmos. E vamos trazer para a gente um fardo, um peso, uma atribuição que ainda não é chegada a hora. Então é melhor a gente andar de acordo com aquilo que a gente já recebeu, não é? Para que a gente possa ir recebendo e assim a gente gradativamente ir crescendo e ir se expandindo em nós, não é? Esse Espírito. Veja, quando ele dá fruto, gente, toda árvore não dá fruto para si mesmo. A árvore frutífera, ela dá os seus frutos para alguém comer. Quando o Espírito dá os seus frutos, é para a alma. A alma necessita dos frutos do Espírito para que ela venha, né, ter o caráter de Deus, do Pai. Senão, não vai ter. Vai continuar agindo pela carne. E agir pela carne é ser contrário a Deus. É por isso que essas duas naturezas ficam se conflitando dentro de nós, de modo que a gente não consegue ter a liberdade expressa, vamos dizer assim, de fazermos aquilo que a gente quer. Por quê? Porque a carne está sempre lutando contra o Espírito, e o Espírito lutando contra a carne. Então, quando a gente flui pela carne, ou seja, pela vontade, não é, do ser humano, a gente acaba trazendo o quê? Várias coisas que são típicas, né, das obras da carne. E essas coisas não são boas. A gente acaba trazendo contraindicações para a gente mesmo. Mas quando a gente está fluindo
plantando no terreno do Espírito, então a gente colhe, né, frutos que dão vida e dão paz, que dão justiça, bondade, mansidão e uma série de coisas. Contra essas coisas não tem nenhuma lei, gente. A lei não é contra essas coisas, a lei é a favor. A lei é contra as obras da carne. Por quê? Porque as obras da carne são más. As obras das carnes são inúteis, são ruins. E quem fomentou isso no homem foi Satanás. Não é a antiga serpente ou o diabo, é Satanás. Entende? Então, muitas pessoas não compreendem, né? Porque antes ali, Adão e Eva, eles eram puros. O mal não estava dentro deles. Uma coisa é quando o mal está falando de fora. Outra coisa é quando ele passa a falar de dentro. Gente, enquanto está fora, é o que acontece conosco hoje. Ele está fora, por quê? Porque agora o valente mais bem armado está dentro de nós. Mas antes, não é, lá no jardim do Éden, os homens eram puros. Adão e Eva eram puros. Não tinha mal dentro deles. Entende? Quando eles cobiçaram, aí eles começaram, né, vamos dizer, a preparar o terreno para, né, para ser semeado ali aquelas sementes. Agora veja, a semente ela precisa germinar, entende? Ela precisa germinar para que ela possa, né, produzir os seus frutos, entende? E aí foi o que aconteceu, não é? Continuou ouvindo, dando ouvidos à serpente e acabaram caindo, né, como é caído o Deus desse mundo. Então ninguém acende uma lamparina e depois a coloca num lugar onde fica escondido, ou seja, Deus não fez isso. Deus não acendeu uma lamparina, não é? Deus não colocou um espírito dentro do homem para ficar escondido debaixo de alguma coisa. Ele não fez isso. Onde fica escondido ou debaixo de um cesto. Olha só, o Senhor está dizendo isso. Pelo contrário, procura colocar num lugar apropriado para fornecer luz a todos aqueles que entrarem. Os olhos iluminam o corpo. Se os olhos forem puros ou simples, né, com a palavra aqui para puros, é uma palavra que também significa simples. Os olhos simples, por quê? Não é misturado, não é algo que está a mistura ali entre luz e trevas. Todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando os olhos forem maus, o seu corpo ficará na escuridão. Ou seja, não é? Veja, os olhos, né, são um espelho da alma, né? Ou seja, os olhos é por onde a alma vê o mundo, não é? É por onde se enxerga o mundo. Então, qual é a luz que está ali dentro, olhando de dentro, né, iluminando para que a alma veja? É luz ou é trevas? Mas quando os olhos forem maus, seu corpo ficará na escuridão. Portanto, por isso que quando há dentro trevas, a pessoa só consegue ver coisa ruim. Ela só consegue ver a parte ruim da vida. Só consegue fazer coisas próprias da natureza terrena caída. Portanto, tome cuidado para que a luz dentro de você não fique cheia de trevas. Se todo o seu corpo estiver repleto de luz, sem que partes dele estejam em trevas, então tudo estará iluminado, como se uma lamparina estivesse sobre você. Não é por quê? Porque nós, né, fomos batizados no mesmo Espírito e desse mesmo Espírito nos foi dado de beber. Então nós fomos imersos, né, no Espírito Santo, no Espírito de Cristo, no Espírito de Deus, e desse mesmo Espírito, que é o Espírito do Filho do Homem, nos foi dado de beber, ou seja, Jesus soprou em nós, não é, desse Espírito. E veja, cada vez que a gente se alimenta da palavra de Deus, a gente está colocando dentro de nós luz. Por quê? Porque a palavra é luz. Lembra que está escrito no Antigo Testamento, né? A tua palavra é luz que ilumina os meus passos. Pela tua luz nós vemos a luz. E a palavra é Cristo Jesus. E Jesus é a verdadeira luz. É a luz que dissipa todas as trevas. É a luz que as trevas não conseguiram derrotar. Jesus é a verdadeira luz. É a luz da vida. Tá? É a luz do mundo. A verdadeira luz. É aquele que a luz, né, torna visíveis todas as coisas. Então, como o apóstolo João também disse ali na primeira epístola dele, né? Quando a luz vem iluminando, né, as trevas vai se dissipando. Então, quando a luz está dentro de nós, ela está brilhando, as trevas são dissipadas. Mas quando a luz está apagada, não é, está debaixo de alguma coisa, a gente torna as coisas do mundo mais importantes do que a palavra,
não é, do que o alimento espiritual, então essa luz fica apagada e o Espírito Santo fica entristecido. Por quê? Porque nós estamos trocando algo que tem valor eterno, algo que verdadeiramente é bom, por aquilo que não é bom, por aquilo que é passageiro. E como o apóstolo Paulo diz, né, não tem nem comparação, não é, das coisas que nós vemos agora com as coisas que são do porvir. Por quê? Porque as coisas são do porvir, mas são perfeitas. Elas não são as riquezas, né, desse mundo, que as traças corroem, que os ladrões roubam. Pelo contrário, são riquezas, são coisas preciosas que vamos desfrutar por toda a eternidade, porque não se corroem, não se corrompem, entende? Não perdem o seu valor, porque são eternos. A palavra já está dizendo, é eterno. Então, é nisso que nós devemos, né, colocar a nossa confiança. Entende? E buscarmos cada vez mais do Senhor, nos iluminarmos, ou seja, né, participarmos do entendimento do Espírito para que todo o nosso interior venha a ser luz, que a gente consiga discernir as coisas de forma clara, não é? Porque quem vê de cima vê melhor. Não é? Vocês já viram quando tem um helicóptero sobrevoando uma área, não é? Está tentando o quê? Fazer um mapeamento, não é, de alguma coisa. Então quem é de cima, quem é do céu, vê melhor do que quem é da terra. Não entendi. Ele está falando acerca da minha resposta. Eu perguntei para ele qual o valor da pergunta dele diante da palavra. Por que perguntou sobre sermos irmãos. O filho, aliás, se eu sou seu filho. Então se for no espírito, né? Isso já foi respondido outras vezes. Gente... Mas ele não, de repente ele não ouviu. Não, ele não estava aqui, provavelmente, mas... Amém. Não é bom que considerem uma coisa assim superior ao que está sendo dito da palavra. Sim, gente, sim. Exatamente sobre isso. É exatamente sobre isso que a gente está falando aqui, que o Espírito Santo está nos dando para falar, gente. Não considerem, por mais que vocês tenham curiosidade acerca, não é, de quem nós somos, não olhem pra gente, não. Nós somos apenas canais, tá bom? E o Espírito Santo, ele pode usar quem ele quiser. Ouçam, prestem atenção no que vocês estão ouvindo, sabe, aquilo que estão ouvindo, para que vocês possam, aquilo que é bom, possa iluminar vocês por dentro e seja multiplicado, sabe? Não troquem aquilo que tem valor eterno por coisas passageiras, porque as coisas passageiras, o nome já está dizendo, vai passar, entende? Não se estabelece por si mesmo, porque não tem raiz em si mesmo. Mas as coisas espirituais, gente, são eternas. Então, prestem atenção, como o Senhor Jesus diz, não é? Aquele que tem ouvido, ouça. Permitam ser, não é, iluminados, gente. A luz tem que estar dentro de nós, não é a luz fora, a luz tem que estar dentro, porque é de dentro de nós que vêm as coisas, né? Dentro de nós está a fonte das coisas, né? Então, se dentro de nós tem trevas, como é que a gente vai conseguir discernir bem tudo que está fora? Entende? Estando frio e sem força de orar. Meu bem, ouça a palavra de Deus. A fé vem, tá bom? A fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Quando você ouve a palavra de Cristo, Cristo vai tirar você da ocupação de você com você mesmo, das suas coisas, e vai colocar você num lugar, não é? Que não tem nada disso, que é nele, tá bom? Que são as águas tranquilas, os pastos verdejantes. Então permita-se ser carregado pelo seu pastor, tá bom? Seu bom pastor, tá? O pastor que é Jesus Cristo, o nosso pastor eternamente. Assim fica claro que o Senhor está falando do Espírito que Ele veio nos dar para nos conduzir das trevas para a luz. Como está descrito em 1 Pedro 2,9. Você pode ler, Vini, por favor? Agora veja, gente, olha, está escrito em, vamos lá, 2 testemunhas, sabe? Geralmente nós pegamos 2 ou 3 testemunhas da palavra para poder comprovar, não é, verdades espirituais com verdades espirituais. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Agora, Colossenses 1,13. Veja, estão falando sobre a mesma coisa, só que de pontos de vista diferentes. Nós estamos usando palavras diferentes para falar a mesma coisa. Pois, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Isso. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém. Nos transportou, ou seja, tirou a gente do domínio das trevas. Então antes nós estávamos sob o domínio das trevas, não é? Quando João diz o mundo jaz no maligno, essa palavra jaz é exatamente, não é, está prostrado, está, não é, à mercê, está sob o domínio. Então tirou, não é, nos tirou, nos arrancou, não é, nos transladou desse domínio, né, das potestades, né, das trevas, dos espíritos das trevas, dos dominadores das trevas, e nos transportou para o reino do Filho amado, né, ou seja, de Jesus Cristo, no reino de Deus, tá? Deus é Espírito. E Deus Espírito fez todas as coisas através, veja, Deus decidiu ser pai. E quem é pai tem um filho, né? Uma filha. No caso, filho, porque é universal. Espírito não tem gênero. Então, ele teve o filho e através do filho dele, ele fez todas as coisas. Tanto as celestiais quanto as terrenas. Foi através de Jesus, porque sem Jesus, nada do que foi feito teria sido feito. Não é? Então foi através de Jesus que Deus criou todas as coisas, o Pai. Deus criou todas as coisas, foi a vontade dele, tá? Ou seja, do Espírito que antes nos conduzia através da rebeldia contra Deus, conforme está escrito em Efésios 2, do 1 ao 2. Você pode, por favor, ler, Vini? Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Jesus surge? Não. Claro que não. Jesus não surge. Ele não surgiu, veja. Isso é uma estrutura que Deus criou, um plano que Deus criou dentro dele mesmo, não saiu de Deus, tá? Estava em Deus e era Deus. Lembra João 1? Veja, o verbo estava com Deus e era Deus. O verbo é ação, não é? Então estamos tratando, gente, olha, Fábio, você já nasceu do alto? Você já nasceu de Cristo? Você já recebeu Jesus como teu Senhor? Jesus, não é? Jesus sim, tá? Jesus enquanto Salvador, tá? O que é isso? O que é isso? O que? Receber Jesus como Senhor e Salvador? Você nunca o recebeu, Fábio? Ora, se você não recebeu, Fábio, então não adianta você tentar entender as coisas. Ó. Esse outro tá falando de outra coisa, uma pergunta que ele quer. Gente, eu não vou ler nada aqui agora, tá? Eu tô lendo aqui o devocional. Depois que terminar, tá? Nós podemos ler. Se a pessoa ainda estiver aí, a gente pode ler qualquer coisa que vocês pedirem e explicaremos, se assim nós soubermos, tá bom? Fábio, por gentileza, você já recebeu Jesus como Senhor? Porque se você não recebeu, você não adianta você estar tentando entender coisas espirituais com tua mente humana. Você não vai conseguir. A gente vai responder e vai ficar falando e você sempre vai encontrar uma forma de refutar. Porque é loucura para aquele que é humano, apenas humano. Entende? Então, para vocês entenderem, gente, as coisas que estão dentro do reino de Deus precisam estar dentro. Tá? Não é dado a conhecer para quem está fora. Então, se vocês querem compreender as coisas acerca de Deus, precisa ter o Espírito de Deus, tá? E para isso, basta receber Jesus como Senhor, tá bom? Então, continuando. Ele disse que já. Já? Então vamos lá. Primeiro, tá? Jesus, o Salvador, veja, isso é uma coisa, gente, que está muito misturado na compreensão das pessoas. Jesus como o Senhor, como o Salvador, né? Jesus significa salvação, não é? Como Deus conosco, tá? Ele só veio à existência neste mundo físico, não é? A partir de Maria, ali daquela
conjectura, não é? A existência aqui nesse mundo, mas ele já estava com Deus e ele era Deus. Isso foi uma configuração, foi uma estrutura, é a família de Deus, que Deus elaborou. Isso é um plano, tá? Do desejo, da vontade de Deus, tá? Dentro dele mesmo. Deus criou e deixou oculto, deixou isso como um mistério dentro dele mesmo, não revelou para ninguém, absolutamente ninguém. Ele guardou, como o apóstolo Paulo disse, é um mistério, né, que foi ocultado de todas as gerações passadas, só foi revelada através de Cristo Jesus, tá? Mas Jesus já era um com Deus, Jesus já era Deus, tá? Ele já estava dentro de Deus, tá bom? É isso que o apóstolo João fala ali no início, tá? Ele era parte de Deus e no tempo devido ele foi enviado ao mundo, tá? Num corpo físico. Jesus nasceu nas duas naturezas. Jesus é a semente de Deus, a semente incorruptível, a semente espiritual de Deus, tá? E ele germinou dentro de Maria, né? Maria creu na palavra do anjo Gabriel, né? Que era um mensageiro de Deus. Ela creu e ali no ventre dela a semente incorruptível. Jesus é gerado de Deus, então? Sim, Jesus é o próprio Deus. Jesus é Deus. Só que ele é uma parte de Deus. Porque veja, existe algum lugar que cabe Deus? Ou Deus está em todos os lugares? Deus é Espírito. Deus é um Espírito, aionion. Ele é de eternidade em eternidade. Ele está no início e estará no fim. Deus que criou toda a existência. Ele não foi criado por ninguém. Então Deus não caberia em nenhum lugar. Mas parte dele, uma semente dele, sim. Uma semente dele, sim. Então uma semente de Deus, tá? Esse plano, essa estrutura de família, o Pai de quem toma nome toda a família nos céus e na terra, não é como diz Efésios 4, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Eu me ajoelho diante do Pai de quem toma nome toda a família nos céus e na terra. Veja, essa estrutura de família, tá? Foi Deus, a primeira família foi a de Deus, a Ele que elaborou como plano de salvação. É por assim dizer, sim, Deus é Espírito, não é? Deus é Espírito. Você pode pegar, Vini? É só um momento, Fábio, né? Só um momentinho, Fábio, por favor. Vini, você pode pegar aquele nosso esqueminha do desenho? Nossa, não repara, tá? Porque o nosso desenho, o meu desenho é um pouco muito bem elaborado, só que não, tá? Mas você vai conseguir compreender direitinho. Eu acho, eu espero. Meu Deus, estou toda suada. É bom que vai ficar gravado no YouTube e aí serve de ilustração para as outras pessoas. É melhor você... Aproximar? Não, não é isso. Né? Não, eu vou inverter, só ajeita tá. o... Tá, pode inverter. Espelhar. Pronto. Olha aqui, Fábio. Se virou demais. Vira pra cá. Mais. Pronto. Você consegue ver? Então, gente, vamos lá. Olha. Vamos lá. Aqui. Deus é Espírito. Não é Deus? Olha, essas ondas aqui que eu fiz, né? Calma aí. Aqui, pronto. Essas ondas aqui que eu fiz, tá? Elas significam que isso é a expansão de Deus, tá? A expansão de Deus como espírito, tá? Então, ele é espiritual, tá? Então, o espírito, né? Ele está em todos os lugares. Fábio, você tá prestando atenção, Fábio? Gente, é necessário que prestem atenção. Fábio, é pra você. Você tá prestando atenção? Por favor, senão não vai haver a compreensão necessária. Olha só, vamos lá. Então, Deus é Espírito, tá? Espírito. Então, ele está em todos os lugares, porque ele é tudo em todos, não é? Ele foi que criou todas as coisas. Então, Deus Espírito, ele decidiu ser Pai, mas ele guardou, quando eu fiz esse círculozinho aqui, tá como se fosse um círculo, ele guardou
esse plano dentro dele mesmo, tá? Como o apóstolo Paulo diz, não é? Estava contido em Deus, estava escondido em Deus, tá? Estava dentro de Deus. Ele guardou como um segredo, como um mistério, para revelar em Cristo Jesus no tempo devido, tá? Então veja, Deus que é espírito, tá bom? Ele, vamos dizer que é uma grande massa brilhante de luz e vida, tá? Isso é só um exemplo, gente, por favor, tá? Que criou todas as coisas, tanto nessa dimensão como na espiritual, tá? Então Deus foi que trouxe à existência tudo, não é, que existe, tanto nos céus como na terra, tá? Então ele decidiu que ele ia ser pai. Para ser pai tem que ter um filho, não é? Como é espírito, filho não tem sexo, não é? Filho não tem gênero, não é? Então, tá. A partir desse filho aqui, que ainda não estava, tá? Estava previsto nos... Veja, gente, olha só, isso aqui é um início, tá? Eu tô dando como um início, um ponto de partida, tá? Para poder compreender acerca da Trindade, tá? A Trindade é o quê? É a explicação de três que são um, né? Ou seja, um só Espírito. É Deus, Pai, Filho, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, porém é um único Espírito. Então, dentro de Deus, tá? Dentro da própria pessoa de Deus, do próprio ser Deus, ele disse, serei pai, né? E para ser pai tem que ter um filho. Nesse filho dele, ele criou tanto as coisas que estão nos céus, quanto as coisas que estão na terra, tá? Sem Jesus, nada do que foi feito teria sido feito, não é? Mas esse filho, tá, que era Deus e estava em Deus, o verbo, a ação, né, aquele que dá ação, né, faz a ação, ele não era ainda Jesus aqui, tá? Ele ainda não era chamado de Jesus, ele ainda não era chamado de Emanuel, porque não existia nada ainda, tá bom? Então, a partir desse filho aqui, foi que ele criou todas as coisas, e é ele que sustenta tudo. Jesus é a palavra, tá? Com a palavra do poder dele, ele sustenta todas as coisas. Todo o universo, tudo é sustentado por Cristo Jesus, tá? Por Jesus. Agora veja, Jesus só nasceu depois de Maria, mas aqui ele já era filho, entende? Já era filho. Tem que desenhar para o Fábio entender. Não, meu bem, esse desenho a gente já fez há um tempinho, tá? É para tornar mais simples para vocês entenderem, tá? Agora, esse filho só veio a ser Jesus Cristo quando ele, através da palavra do anjo Gabriel, não é? Gabriel foi enviado ao mundo e disse para Maria, né? Trouxe a mensagem de Deus para Maria. Maria creu na palavra do anjo, não é? E aí a semente de Deus, tá? Aquele filho foi enviado em uma sementinha espiritual. Por quê, gente? Porque Deus não cabe em nenhum lugar. Imagina Deus dentro de Maria. Imagina Deus dentro de um ser humano. Não tem como, entende? Então uma semente, tá? Como Jesus disse, a semente do reino de Deus, tá? Então a semente veio para o ventre, não é? Porque ela creu na palavra, e aí dentro dela a vida começou a se formar através da semente divina, não é? Foi o Espírito Santo que envolveu Maria, não é? E dentro dela veio essa semente, né? Colocou dentro dela essa semente espiritual que gerou, veja, carne gera carne, espírito gera espírito, tá? Então, a semente espiritual gerou quem Jesus era e que viria ao mundo dentro do ventre humano. Então, o ventre humano só pode gerar carne, não é? Mas a semente não é espiritual, então Jesus nasceu nas duas naturezas ao mesmo tempo. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui o bebezinho, tá? O fetinho aqui, olha, eu fiz de preto e azul, para dizer que Jesus era tanto natural, tá? Ele tinha um corpinho, né? O corpinho estava se formando aqui com uma alma dentro, né? Com uma alma, a pessoa, a essência humana, tá? A essência humana é a alma, uma alma que habita num corpo, mas dentro dele ele era espiritual, entende? A semente que deu origem a esse ser externo era espiritual, entende? Então ele era Deus e estava com Deus, mas ele veio em semente, tá? Uma parte de Deus em semente. Por quê? Porque senão destruiria. Não tem como, Deus não cabe em lugar nenhum, né? Deus é a própria existência. Então, tá? Uma sementezinha, a semente do reino de Deus, tá? E depois, desse ventre humano aqui que Jesus foi se formando, né? Como um homem, como um ser humano, né? Ele nasceu. No tempo devido ele nasceu, entendeu? Então, isso daqui, gente, é que é a Trindade, tá? A Trindade é isso daqui, ó, tá? É Deus Espírito, não é? Deus é Espírito, ele está em todos os lugares. Aqui a gente fez até um desenhozinho, né, pra
mostrar, né, porque que o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba, né? Forma corpórea significa que ele estava num corpo, não é? Num corpo físico, um corpo que podia ser enxergado pelos seres perceptíveis, pelos seres que têm 5 sentidos, que precisam de visão, de audição, né, para poder perceber o mundo, não é? Para poder trazer a percepção e a compreensão. Então, essa pomba aqui, o Espírito Santo se manifestou em forma corpórea de pomba para mostrar aquela pomba lá do dilúvio, não é? Que não voltou para Noé, que é descanso, mas voltou para o verdadeiro descanso, que é Jesus. O verdadeiro descanso, o descanso espiritual é Jesus. Então, por isso que veio, né, na forma corpórea. Então, veja, onde Jesus estava, havia essa canalização com o Pai. Tá? Por quê? Porque ele tanto era um ser físico, humanamente falando, quanto dentro dele tinha um espírito. É como se ele tivesse canalizado com Deus o tempo todo. Entende? Aonde ele estava? Veja, ele não estava no céu ainda, não é? Mas ele estava aqui no mundo. Mas espiritualmente ele estava em conexão com o Pai o tempo inteiro. Entende? Isso foi Jesus que nasceu ali da Virgem Maria. Tá bom? Nasceu de uma virgem, lógico, porque foi previsto, né, Pode descoisar, Bino, por favor? Desvirar aí. Então, compreendeu, o Fábio? Você conseguiu compreender? Eu não sei se ele conseguiu compreender que ele começou a ficar conversando com outro lado. Que a pessoa pede, mas para receber prefere focar em outra coisa. Enfim, gente, então a minha parte eu fiz, né? Quem conseguiu compreender, amém, não é? A gente tenta instruir as pessoas, mas a gente tem a esbarra, né, no limite de cada um, tá bom? Então, quem prestou atenção provavelmente deve ter compreendido, tá bom? Então, Jesus, ele foi gerado nas 2 naturezas, tá bom? Tanto espiritual quanto humana, tá bom? Então, Jesus era um espírito que tinha uma alma e habitava num corpo. Você é missionário. Gente, mais um título que estão me dando. Gente, eu só interpreto a palavra de Deus, tá bom? O Senhor me ensinou a interpretar verdades espirituais, né, para espirituais, e é isso que eu faço. Agora, com relação a título, eu não me preocupo com isso, tá bom? Uns dizem que eu sou pastor, outros dizem... Uma coisa eu sei, mestre, eu tenho certeza, professora, eu tenho certeza, porque foi confirmado, né, pelo meu filho, né? Meu filho que tem 15 anos, não é esse rapaz aqui não. Ele falava para mim, enquanto eu instruía na palavra, ele falava para mim: mamãe, por que você não instrui os filhos de Deus? Por que você não ensina os filhos de Deus? E aí, né, com muitas e muitas dessas, vamos dizer, dessas falas, não é? Eu compreendi que o Senhor me deu o dom de ensinar. Bom, então ensinar é aquele... O que o professor faz, né? Ele encaminha o aluno no seu caminho, não é? Naquilo que o aluno vai seguir, não é? É isso que o professor faz. Ele ensina, ele instrui. Então, e disso eu tenho certeza, tá bom? Agora os demais aí fica com o entendimento, né, de cada um, e eu realmente não faço muita questão de... Amém. Amém, Jardel. Eu não faço muita questão de título, né? Eu faço questão de transmitir aquilo que o Senhor me deu da melhor forma que eu puder, não é? Aí a gente ainda está em crescimento, então, né, que a gente possa melhorar cada vez mais, tá bom? E possamos crescer todos juntos, né? Para a glória do nosso Abba. Porque é assim que o Senhor, que o Pai é glorificado nos filhos, né? Quando a gente dá muitos frutos típicos do reino. Então é isso, tá bom? Jesus, ele era a semente divina, ele é a semente divina, ele nasceu nas 2 naturezas. É por isso que Jesus, ele conseguia doutrinar sua alma através do seu espírito. O espírito sujeitando a alma, não é? Veja, a alma tem fraqueza, a alma está apegada ao pó, a alma está apegada ao corpo. Obrigada, Jardel, que Deus te abençoe, viu? A alma está pegada ao corpo, não é? Ela foi feita para o corpo, na verdade. O corpo foi feito para a alma, né? Deus fez o corpo e depois soprou a alma, né? E ela veio, o ser humano se tornou um ser vivo, não uma alma vivente, não é? Agora, Jesus Cristo era os 2 num só ser, tá? Jesus, ele contemplava as 2 naturezas nele, tá? A gente não, primeiro a gente nasce, né, de forma humana, de forma natural, e só depois que a gente recebe, né, o Espírito, só depois que a gente nasce do alto, nasce do Espírito, nasce de Deus, nasce de Cristo. Então, falar que Cristo é Deus é porque ele é Deus, só que ele é Deus encarnado. Tá? Ele é um Deus, ele é o Deus que se fez carne, tá?
o Deus Emanuel, como havia sido prometido, nascido de uma virgem, não é? Ou seja, gente, o que é nascer aqui no mundo? É nascer como uma criança, não é? Quem nasce, nasce criança, não é? Via existência, quando nasce, quando sai do ventre humano, não é? E sai vivo, aquele filho sai vivo, logo ele é um nascituro, não é? Ele é sujeito de direitos e deveres aqui no mundo. Então, ele pode receber um nome, não é? Ele recebe um registro de nascimento. E agora veja, Jesus, ele não tinha um pai humano, né? A semente dele verdadeiramente era espiritual. Se fosse procurar o pai humano de Jesus, não tem. Humanamente falando, Jesus não tem um pai, ele só tem mãe. É por isso que se enquadra lá na primeira profecia de Gênesis, não é? Que Deus disse, né? A ser da semente da mulher, né, que pisará, né, a cabeça, né, da serpente, do descendente da serpente, né? Então veja, até nisso, né, Deus foi perfeito. Por quê? Porque a mulher creu, ela creu, Maria creu, e aí no ventre de Maria ela gerou a palavra da vida, tá? A palavra encarnada, tornou-se carne, a palavra que é espírito se tornou carne. Por quê? Porque carne gera carne. Então, para que Deus pudesse gerar Jesus Cristo, tá? Humanamente falando, era necessário nascer num ventre, né? Humano. Veja, a primeira mulher foi tirada do homem, foi tirada de Adão, não é? Mas Eva, que foi tirada de Adão, depois ela passou a ser a mãe da humanidade, né? Eva significa vida. Então, aquela que deu vida para todos da humanidade, né? Para toda a humanidade. Então, Deus estabeleceu assim: a entrada no mundo, tá? É através da mulher. Tá? Para nascer nesse mundo tem que ser através de uma mulher. E quem nasce, nasce criança. Tá? Então Jesus nasceu nas duas naturezas ao mesmo tempo. Por isso que ele é a fonte da salvação. Tá? Ele era o único do tipo de Deus, o único do gênero de Deus. Ezequiel 23:20. Sobre a prostituição de Israel? Você não compreende o contexto espiritual? Não, Jardel, isso daí Veja, meu bem, prestem atenção, gente. Prestem atenção para vocês não caírem em enganos, tá bom? Por causa da lascívia, né, das coisas da carne. Veja, nós como seres humanos, tá, nós só percebemos, veja, a alma, para perceber por que Deus fez o corpo e depois colocou a alma. Porque para a alma é a sede da mente, né, dos pensamentos e das emoções. Para ela é a nossa essência humana. Para ela perceber o mundo exterior, né, tudo que está no mundo, é necessário fazer uso dos 5 sentidos. Entende? Agora, como é que Deus vai explicar o mundo espiritual se ele não usar figuras? Por isso que Jesus, quando veio ao mundo, ele veio usando figuras, ele veio usando parábolas. Por quê? O que são parábolas? São símiles, são figuras, são ilustrações para explicar o mundo invisível ou espiritual para homens naturais, terrenos, físicos, que só conseguem compreender as coisas, ter a percepção das coisas, não é, pelos 5 sentidos. Agora, o mundo espiritual não é compreensível, tá? Não é compreendido pelos 5 sentidos. Logo, é necessário figuras de linguagem, figuras, ilustrações, parábolas. Então, as coisas no Antigo Testamento eram faladas através de figuras. E como é que Deus iria ilustrar acerca da prostituição espiritual? Só falando sobre a prostituição, não é? A carnalidade física humana. Aí o homem conseguiria entender. Algo bestial, algo terrível, né? Algo que foge, né? de padrão de pureza, não é? Coisa bem, bem reles, sabe? Bem esdrúxula mesmo, bem bestial. Entende? Era necessário que falasse dessa forma para que o homem tivesse noção do que estava acontecendo no oculto. Porque o homem se achava puro, principalmente aqueles, não é, que detinham conhecimento das palavras de Deus. Aqueles homens detinham conhecimento da palavra de Deus, porém, no interior deles, tá, e nas coisas que eles faziam no oculto, eles se prostituíam. E Deus estava mostrando isso. Olha, assim como não é, acontece dessa forma baixa aqui, né, dessa forma ralé, dessa forma bestial aqui, não é, entre vocês, assim vocês fazem de forma espiritual. É isso que está acontecendo.
Entende? Então isso é uma percepção, gente, tá? Isso é uma forma de mostrar quão grotesco estava o estado espiritual dos homens, tá? O entendimento, a parte interna dos homens. O que levava os homens a agirem, não é? De uma forma tão contraditória e tão terrível, não é? E tentando enganar até o próprio Deus. Veja, Deus não se zomba, gente. Deus não se engana. Eu não sei se vocês conhecem um canal chamado Aline, em Israel, uma coisa assim. É uma moça, tá? Que ela faz vídeos de Israel, ela mora em Israel, é casada com um israelita. E há pouco tempo ela fez um vídeo curto, que foi descoberto, tá? Um pequeno pedaço do altar, aonde foi descoberto ali naquele altar, fragmentos de maconha, que estava misturado às ervas aromáticas que eles faziam incenso para Deus. Os filhos de Deus no Antigo Testamento eram os anjos. Era considerado anjos, porque eram espirituais, tá? Espírito é espírito e o ser humano é ser humano, tá? Então eram considerados por consideração, porque Deus nunca disse que eram filhos dele, tá? Era só por consideração, por serem espirituais, tá? Então nesse resto de altar foi descoberto ervas, tá? Junto com essas ervas desses incensos, tá? Foi descoberto maconha. Veja, em Ezequiel 8, tá? Deus fala, Deus pega Ezequiel e dá uma visão espiritual a Ezequiel, para que Ezequiel visse o que aqueles sacerdotes, o que aqueles homens que eram os guardiões, né, que eram os manipuladores, os manuseadores da palavra de Deus, o que eles estavam fazendo em oculto lá no subterrâneo do templo, lá embaixo. Ou seja, isso veio à tona nos nossos dias, no nosso tempo. Alguém sabia dessas coisas? Não, só eles. Isso estava oculto do entendimento do homem. Mas Deus não estava vendo? Sim. Então quando Deus julga, Deus tem razão de julgar, porque Ele sabe, Ele vê no mais profundo do nosso ser. Ele sabe tudo o que a gente pensa. Antes da gente falar, antes de vir a palavra na boca, Ele já sabe o que a gente vai dizer. Então não adianta ninguém tentar esconder nada de Deus, porque não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E tudo, absolutamente tudo está aparente diante de Deus. Nada em toda a criação pode se manter oculto de Deus, entende? Então, quando Deus fala de determinada forma, gente, é porque Ele sabe o que Ele está falando. Às vezes é necessário usar um vocabulário, vamos dizer assim, figuras mais pesadas, para mostrar quão densa está a situação do interior do homem. Então, para que os homens possam perceber quão repugnante estava o interior deles, não é? Era necessário fazer determinadas ilustrações, tá? Então, isso não é para ficar pensando, nem maquinando, tá? Aquelas coisas de cunho sexual, gente. Não é isso, tá? É para mostrar a podridão da prostituição. Tá? O que a prostituição faz entre os seres humanos? Não é dessa forma, sim? Então, foi necessário, né, que Deus, o Espírito, não é, instruísse o profeta para falar dessas coisas. Parece, né, bizarro, parece algo... Não é mito não, gente. Não é mito não. É a realidade. Não tem nada de mito. É a realidade. Mas enfim, tá? Isso vai ser manifesto no final dos tempos, a gente não precisa se preocupar com isso, porque Deus tem um tempo e uma ordem para todas as coisas, não é? Então, gente, veja, tudo é puro para os puros, né? E é impuro para aqueles que, enfim, só através da percepção espiritual que a gente consegue alcançar ao reino de Deus. Se a gente não tiver, não adianta, porque vai ficar só sondando, vai ficar investigando, vai ficar conjecturando e não vai passar de conjecturas, de mitos e seja lá, e algumas falácias, tá bom? E é muita loucura, porque você fala que é mito, você chama a palavra de Deus de mentirosa, você está acusando de Deus de ser mentiroso, está acusando de Deus não ser luz e ser trevas, você está acusando a Deus, se opondo contra Deus. Se você se opõe ao diabo, você tem Deus para pedir socorro, mas se opõe a Deus, você vai pedir socorro para quem? Mas olha só, Anderson, e o que Deus tem a ver com a incredulidade do homem? O que Deus tem a ver se o homem crê ou deixa de crer? Ué, as pessoas podem falar o que elas querem, veja, a sabedoria humana nunca chegou perto de Deus. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que são loucas no mundo, as coisas insignificantes. Por quê? Porque a sabedoria do mundo é contrária a Deus. Ora, o mundo está aí. Quem é o cabeça, não é? Quem é que dominou o cabeça da humanidade, que era Adão? Não foi Satanás? Não foi o diabo? Não é ele que é o chefe?
dos principados e potestades. Ora, quem é o chefe desse mundo, quem governa esse mundo, o príncipe desse mundo é Satanás, gente. Vocês acham que alguma coisa que tem nesse mundo é para levar o homem para perto de Deus? Não. Isso é para trazer conflito com Deus, é para tornar o homem rebelde com relação a Deus. Então, por que nas universidades falam que é mito? Porque eles não creem. Veja, gente, só pode. Deus está nos ensinando a gente acessar. Não pode acessar as coisas espirituais da parte de Deus, se não for pela fé, através do Espírito do Filho. Se não for, vai continuar sendo mistério, vai continuar sendo loucura, porque os homens naturais não conseguem discernir as coisas espirituais, e por isso para eles são loucura. Aí porque eles não compreendem, aí tem que fazer o quê? Diminuir Deus para caber na pequenez do raciocínio deles. Porque eles se achando muito sábios, na realidade são loucos. Não, eu não me interesso por isso, meu amor. Não me interessa. Eu me interesso pela palavra de Deus, entende? Eu me interesso pela palavra de Deus, não me interesso pela sabedoria do mundo, não. A sabedoria do mundo é loucura para Deus. Então, se a sabedoria não é, se para Deus a sabedoria do mundo é loucura, por que eu vou buscar a loucura? Eu prefiro, né, que o mundo ache que eu sou louca porque eu creio em Deus. E disso não tem problema nenhum. Então, cada um acredita, gente, é a liberdade. Deus fez o ser humano para ele ser livre, senão ele faria como uma inteligência artificial, como programava e pronto, e aí ia fazer o que ele quisesse. Mas não, ele criou. Veja, Deus, onde está o Espírito de Deus, ali é a liberdade. Deus é um Deus de liberdade, ao contrário do que as pessoas pensam. Ele não é um tirano, tá? Ele dá liberdade para suas criaturas. Então quem quiser seguir o curso da sua vida, que siga. Não é? Ele deixa, ué. Senão ele seria, né? Enfim, né? Vamos continuar. Obrigada, Jardel, que Deus te abençoe. Então tem até uma discussão dizendo Jesus não quer, então. Gente, cada um, né? Cada um com o seu cada um. A gente não está aqui para entrar em embates com ninguém, nem discussão. Porque, gente, discussão não leva ninguém a nada. Os homens adoram debater, os homens adoram discutir. Mas no final das contas sai todo mundo do mesmo jeito que entrou. Só sai cada vez mais inchado, né? Porque é aquele que tinha mais conhecimento é que vence, né? Isso diante de Deus é o quê? Não é? Então continuando. Então fomos tirados, tá, desse poderio, né, das potestades das trevas, né, e levados, né, para o reino da luz, para Cristo Jesus, ao Espírito da luz que procede de Cristo Jesus. Para isso é necessário fortalecer, ampliar ou expandir esse ser oculto do coração, que é o Espírito do homem. Foi esse Espírito que Cristo veio nos dar, por isso que Cristo era chamado de Filho do Homem. Cristo mesmo se autodenominava Filho do Homem, ou seja, né, filho de Adão, ser humano, não é? Mas dentro dele, ele era espiritual, ele era o ser espiritual. Ele, como um ser espiritual, ele veio com uma alma, não é, habitando num corpo, para oferecer essa parte humana como o cordeiro puro, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então essa parte humana, né, de Jesus Cristo, não é, o Filho do Homem, veja, se ele, gente, primeiro tem que haver legitimidade. Ele não poderia nos dar o Espírito dele se não houvesse legitimidade. Então o que Deus fez? Mandou o Filho dele, a semente divina, tá? Semente divina, conforme estava prometido desde o Éden, a semente da mulher. Porque, humanamente falando, quem tem a semente é o homem e não a mulher. A mulher, ela é como a terra. Não é por isso que dizem que a terra é uma mulher. Não é a mulher como a terra, porque ela recebe a semente do homem e o útero dela, né, o ventre dela ali, o útero, ela germina aquela semente, né, e produz um ser humano. Agora, não houve o envolvimento de dois gametas, um gameta masculino e um feminino, no nascimento de Jesus, porque ela era virgem e já estava disposto sobre isso em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, não é? Que nascerá, a virgem dará à luz um filho e se chamará Emanuel, Deus conosco. Era uma virgem, não era necessário que fosse assim. Por quê? Para cumprir Gênesis, para cumprir o que estava descrito lá em Gênesis 3, se não me engano, no versículo 14, versículo 15, enfim. Então, era necessário, veja, olha o que Deus fez, tá? Então era necessário que ele viesse nascido de mulher,
nascido debaixo da lei, e ele veio cumprindo tudo isso, legitimamente. Nascido de mulher como Deus estabeleceu. Todos, se a primeira mulher foi tirada do homem, toda a humanidade depois veio através de mulher. Então todos têm que nascer de mulher, para ser legítimo, para poder entrar no aprisco do mundo, é necessário nascer de mulher. E para entrar no reino dos céus é necessário nascer de Cristo. Entende? Então Cristo veio cumprindo tudo de forma legítima. Não veio, veja como Jesus disse, todos que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. Eles entraram por outro lugar, entende? Porque eles invadiram os seres humanos. Não é? Não houve legitimidade. Satanás usurpou o direito, não é? O domínio de Adão. Adão era o cabeça da humanidade. Obrigada, Vini. Gênesis 3:15. Adão era o cabeça da humanidade, entende? Mas Satanás usurpou o domínio dele. E de dominador, não é? Aquele que iria ser o cabeça da criação, aquele que dominaria sobre toda a criação de Deus, passou de dominador para dominado. Entende? Então os espíritos, né, das trevas invadiram os seres humanos, os demônios. Mas Jesus não. Jesus não invade. Jesus veio legitimamente. Ele veio como qualquer homem, não é? Só que ele era filho de Deus. Ele era espiritual, ele era o próprio Deus. Deus é encarnado. Tá? Deus é espírito, né? Então pode-se dizer que o espírito encarnou, não é? Ou seja, ele se tornou carne, ele não se projetou como algumas religiões por aí dizem, né? Que ele se projetou e não, tá? Foi uma semente mesmo. É da mesma forma como se nasce qualquer ser humano. A diferença é que ele é divino. O pai dele era Deus, tá? O pai dele era Deus. Nossa, invasor de mundos. Que pregação vazia. Uau! Nossa! Ah, Satanás, em nome de Jesus, arreda daqui. Meu Pai amado. Fique à vontade para passar. Passa o dedinho assim, ó. Nossa, mas a gente deve estar fazendo, né? Deve estar incomodando, né, gente? Porque todo dia vem pessoas aqui, né? Super amáveis, né? Enfim. Então Jesus, tá? Ele não veio como os outros vieram, tá? Ele veio de forma legítima. E assim é com cada um de nós. Quando para a gente receber Jesus, é necessário o quê? Aceitar, não é? Deus, ele oferta a salvação, mas é necessário aceitar. Ele não empurra, ele não impõe, tá? Não é obrigatório. Não é por coação, não é? Deus não coage ninguém a aceitar Jesus Cristo. Tem que ser voluntário, não é? A pessoa precisa receber, não é? E aí Jesus vem habitar dentro da pessoa, vem morar dentro da pessoa. O Pai e o Filho vêm fazer morada dentro de cada um de nós, né? Exatamente. Pois não, Marcos? Diga. Então, gente, continuando aqui, tá? Então, há o Espírito da Luz, né, que procede de Cristo Jesus. Para isso é necessário fortalecer, ampliar ou expandir esse ser oculto do coração. Que é Espírito, veja, a gente recebe uma semente, essa semente precisa o quê? Precisa germinar. Semente vinda de Deus. Ele ainda não concluiu, tá mandando a pergunta dele fragmentada em muitas frases. Exato. Não. Não? Você vai continuar? Porque não adianta eu continuar e ele vai fazer a pergunta e eu vou parar para poder responder. Mas aí você para, depois você termina esse trechinho. Ele não está escrevendo. Então vamos lá. É necessário fortalecer, tá? Ampliar ou expandir esse ser oculto do coração, que é o espírito do homem, tá? Então nós recebemos por legitimidade esse espírito, tá? Não é de forma invasora, não é de forma ilegítima, tá? Não é por nenhum atalho, não. É de forma legítima, é tudo muito bem fundamentado. E essa semente, né, ela precisa se expandir, ela precisa germinar para que ela venha dar fruto, não é? E os frutos são os frutos do Espírito. Através da palavra, né, pelo Espírito pleno, o Pai, o Espírito Santo, né, como é conhecido, o Espírito de Deus, o Pai dos Espíritos, né, como está descrito em Hebreus 12:9, né, Hebreus 12:9 fala, né, que Deus é o Pai dos Espíritos, para assim vivermos e não morrermos. Por que Pai dos Espíritos? Porque foi Ele que criou, não é? Foi Deus que criou. É por isso que na mesma passagem de Lucas 8, do 16 ao 18, fala dessa candeia, também diz:
porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida. Não precisa clicar. Tá. Isso é aleatório. É por isso que tá, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis. Olha só, vede, pois, como ouvis. Porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Tá? Então está nos Lucas 8, do 16 ao 18. O Senhor diz exatamente essas palavras no verso 26 da parábola em estudo, não é? A parábola que nós estamos tratando, né, do servo mau, né? O servo bom e o servo mau. Pois ele está tratando das boas coisas que nos são dadas gratuitamente no amado, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, conforme está escrito, né? Efésios 1, do 3 ao 14. Você pode ler, Vini, por favor? 3 ao 14. Porém, o contrário disso também é verdadeiro. Pois aquele que não está em Cristo ainda permanece nas trevas e seu fim será a destruição. Amém. Nada, Jardel. Seja bem-vindo sempre que você desejar, viu? E que aquilo que você tem não lhe seja tirado, pelo contrário, tá bom? Que possa germinar e dar muitos frutos para a glória de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Olha só, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Por quê? Gente, porque Deus, antes de fazer qualquer coisa, Ele já sabe. Ele já sabe tudo. Antes de fazer, Ele já sabe a história, tudo completo. É como se fosse um vídeo, né, que a gente faz, né, um vídeo que a gente cria, e a gente sabe do início ao fim. A mesma coisa é Deus. Tá? É antes dele fazer qualquer criatura, qualquer coisa, Ele já sabe tudo acerca daquilo dali. Ele é o alfa e o ômega, né? Ele é aquele que está lá no início e é o que está no final também, ou seja, o tempo de Deus é um presente contínuo. Semente que germinou em Maria, Deus é Espírito e não tem. Ele quer saber como que pode Jesus ter vindo fisicamente, se Deus é Espírito, como pode ele ser Deus, como pode ser Filho, como que... Nós já explicamos, tá? Nós até fizemos um desenhozinho e ilustramos. Veja, cada um gera segundo a sua espécie. Jesus veio, como que Deus não tem semente? A semente veja, a semente incorruptível, tá? Foi recebida do Espírito Santo. Veja, leia o início lá de Mateus, você vai ver que no Evangelho está escrito, o que da Virgem nasceu foi gerado pelo Espírito Santo. Então foi Deus que gerou no ventre de Maria. Agora, por que ele tinha um corpo físico? Por que ele era um ser humano? Porque o ventre humano vai gerar um ser humano. Então, se aquela semente, né? Se o Espírito, vejam, uma partezinha, uma pequena sementezinha de Deus, não é? Foi colocada pelo Espírito Santo dentro do ventre de Maria, logo aquela semente no ventre vai gerar algo que é semelhante, não é? Que é da mesma natureza do ventre. Ora, Maria era humana e ela geraria o quê? Seres humanos. Ora, não é o Espírito que dá vida para tudo que tem vida? Deus não é Espírito? Não é Deus que faz tudo? Não é Ele que cria todas as coisas? Será que Ele não sabe criar uma vida? Se é Ele que cria as vidas, se é Ele que faz as vidas, se é Ele que dá vida para tudo que existe, então Ele sabe como fazer, gente. Todo o processo Deus sabe. É Ele que faz. É Ele que dá vida. É Ele que cria. Como é que Ele não vai saber? Então, uma sementezinha de Deus, uma coisa muito minúscula, tá? Espiritual, gerou dentro de um ventre humano algo que é natural, algo que é terreno. Por quê? Porque o ventre humano gera coisas terrenas, gera seres humanos. Gente, um ser humano gera ser humano. É por isso que a semente de Deus gerou dentro de Maria um ser humano. Mas esse ser humano, em sua essência espiritual, era Deus.
Espiritualmente falando, ele era Deus. E ele recebeu, né, uma alma, foi formado ali como qualquer ser humano, não é? A alma e o corpo. Só que a diferença é que a essência espiritual dele estava presente ali, que era o próprio Deus. Essa é a diferença. Do nascimento de Jesus não houve a participação de nenhum homem. Nenhum homem gerou Jesus. Quem gerou foi o Espírito Santo. É por isso que não é encontrado a semente, o pai de Jesus, porque é espiritual. Gente, espírito não existe nesse mundo. Não existe. Por quê? Gente, o que pressupõe a existência? O que pressupõe a existência? Exatamente, foi gerado do Espírito Santo. O que pressupõe a existência, gente? Não é tempo, espaço e matéria? A existência aqui nessa dimensão precisa, não é estar dentro de um tempo, não é de um período de tempo, o nascimento e a morte, não é esse período de tempo entre nascimento e morte, não é num corpo físico dessa matéria, não é? E num determinado espaço, ocupando um espaço, né? A matéria que ocupa um espaço, não é um lugar no espaço. Isso é a existência aqui. Então Jesus cumpriu tudo isso. Só que o espírito não cumpre isso. O espírito, não tem como você detectar um espírito. Então, humanamente falando, não tem como se ver espírito, não tem como tocar em espírito, não tem como ver espírito. Pelos 5 sentidos você não vai compreender um espírito, você não vai enxergar um espírito, você não vai perceber um espírito. É por isso que as pessoas não entendiam Jesus. Os seres humanos não compreendiam Jesus. Quando ele dizia, o Pai está em mim, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Não compreendiam. Por quê? Porque só vem a parte de, mas o pai dele não é José, e a mãe dele não é Maria. E de onde que vem tudo isso que ele faz? Não compreendiam ele. Por quê? Porque essencialmente, veja, a palavra caracter no grego é a exata expressão de Deus. Exata. Era o próprio Deus. Mas externamente falando, alma e corpo, era ser humano, como qualquer um ser humano. Jesus tinha a mesma carne que qualquer ser humano, mas ele nunca abriu a porta para o pecado. Nunca abriu a porta para o pecado, nunca pecou. Não é? O primeiro a manifestar, veja, quando Deus, lá no início para Caim, não é? Deus disse para Caim, olha, o pecado bate à tua porta, mas cabe a você dominá-lo. Por quê? Porque não escolheram? Não escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal, então cabia agora ao ser humano dominar. Esse que entrou neles. Mas ele não conseguiu. Não é? Ele abriu a porta para o mal, não é? Agarrar como um demônio, como a VFL diz, olha, um demônio está agachado à tua porta, pronto para te atacar. No hebraico. E atacou, não é? Por quê? Porque ele já estava, não é? Aquilo já fazia parte dele, entende? Ele pertencia ao maligno, como João diz. Algo interior. Veja, Adão e Eva tiveram 2 filhos, mas um deles, não é? Estava comprometido com as trevas. Tinha inclinação para as trevas. Já estava todo, me chama que eu vou. Isso é a livre escolha de cada um. Quem ainda está em carne? Jesus? Não, querido. Ora, e Jesus não morreu fisicamente falando? Olha, se ele não tivesse morrido fisicamente falando, não existia obra. Eu não estou dizendo isso, pressupondo as minhas palavras. Como você pode pressupor isso? Você não estuda as Escrituras? Ora, precisa dizer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou? Ou não? Isso não está claro nas Escrituras? Ora, Jesus morreu e ressuscitou. Veja, ele ressuscitou não mais naquele corpo. Não mais no corpo físico. Não, após a ressurreição não, querido. Pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, não faça isso não. Que entendimento é esse, meu bem? Não. Veja quando Jesus apareceu lá, Lucas 26, versículo 39, se eu não me engano. Lembra, ele apareceu, os discípulos estavam trancados, estavam reunidos a portas fechadas. Jesus apareceu no meio deles, sem abrir as portas, sem quebrar nada. Ele só apareceu lá. E ele disse, olha, toca em mim. Um espírito, ou seja, um ser incorpóreo, um fantasma, não tem carne e ossos como vocês veem que eu tenho. Toca em mim. E ele ainda comeu. Então, ele não era um ser fantasmagórico. Ele tinha um corpo. 24. O corpo glorioso. É 24? Lucas 24, versículo 39. Ele
ele ressuscitou, não é? Quando o espírito dele buscou a alma dele no Hades, né, no mundo dos mortos, e voltou para o corpo dele no sepulcro, destruiu o corpo. O corpo, né, dessa matéria corruptível, foi destruído pela vida. E Jesus, não é, ficou no corpo glorioso dele. E assim vai acontecer conosco também. Jesus foi o primeiro. E nós, não é, viremos depois. Da mesma forma. Um corpo glorioso. Um corpo feito de uma matéria indestrutível. A matéria da vida de Deus. A matéria do Espírito. Não tem sangue. Não sangra. Não tem fome. Não tem sede. Porque não morre. Não vai mais precisar se alimentar. Porque não morre. Entende? Então o corpo dele, tá? O corpo, veja, Romanos 6,6, tá? Se você for lá em Romanos 6,6, você vai ver que o corpo do pecado, não, nosso corpo do pecado também será destruído pela vida do Espírito, pelo poder do Espírito. Se tem carne e ossos, mas a matéria é outra. Gente, não adianta a gente tentar entender um corpo espiritual de forma humana, não vai compreender. Tá? Ele pode se manifestar, mas veja, ele não apareceu para todos, só para quem ele quis. No corpo glorioso, nem os próprios discípulos reconheceram ele. Ele não apareceu para todos, né? 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala, né? Ele apareceu para mais de 500 irmãos, apareceu para os discípulos, apareceu para não sei, e em último lugar apareceu para mim. Ele não apareceu para todos. Então o corpo glorioso é um corpo espiritual, ou seja, o homem espiritual, tá, no seu corpo glorioso, o homem espiritual que está no corpo glorioso, ele não necessariamente, ele pode aparecer, ele pode se manifestar, se materializar para alguém ver. Por quê? Porque não é dessa dimensão. Entende? Ele pode, as pessoas humanas podem vê-lo ou não. Essa é a diferença. Veja, antes no Antigo Testamento ou era homem ou era espírito. Agora Jesus veio unir os céus e a terra num só corpo, a alma ao espírito, a alma em união com o espírito. E desse resultado que vem o corpo glorioso no tempo certo, no dia certo da redenção, esse corpo glorioso, tá, é exatamente esse corpo que não é sujeito a essas leis aqui desse mundo. É por isso que Jesus não está aqui. Por quê? Porque Deus não fez esse mundo para espíritos, Deus fez esse mundo para almas viventes, para seres vivos. A seres humanos, seres terrenos, seres que são de carne, né? De carne e sangue. Por isso que ele não está aqui. Mas no tempo devido, não, ele vai vir. No tempo certo ele vai vir. E todos os seus virão com ele. E aí sim, vai ser manifesto. E todo olho verá. Não vai ser, não será possível esconder. Entende? Exato, os anjos também não são dessa dimensão. Mas veja, os anjos, eles não se transfiguram? Não, eles não podem aparecer como seres humanos? Serem vistos, serem tocados? É algo que não dá para compreender com a mente humana, gente. Não tentem, porque não dá para compreender. Tá? É algo que é de outra dimensão. Existe um limite, não é? Existe um limite. A gente recebe pela fé. Por isso que o Senhor, veja, o que Jesus veio fazer é fazer com que a gente entenda o mundo espiritual pelo ponto de vista, não é, de Deus, tá? Ou seja, pela fé. Só se pode ver o invisível através da fé, tá? Então é por isso que a gente recebe pela fé, tá? Não é de forma humana, não é pelos 5 sentidos. Mas Tomé viu a cicatriz, sim. Ele pode se transmutar. Ué? Porque ele não poderia mostrar a cicatriz. Ué, por que não? Oi, Emerson, seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo. E por que ele não mostraria? Ele estava dizendo, sou eu, veja, toca em mim. Ele pode mostrar a cicatriz, como ele também pode não mostrar. Ele precisou mostrar para Tomé, não é para mostrar que era ele. Mas não necessariamente, não vai, né, sair exibindo, não é, as cicatrizes. Não é? Ele tem o corpo dele, ele tem um corpo que a morte, né, como diz, né, as escrituras, ele venceu a morte. Entende? Então nesse corpo glorioso ninguém vai morrer, gente. Não tem morte para aqueles que estão no corpo glorioso.
Tá? Então é sobre isso. Então continuando, gente. Então o Senhor diz exatamente essas... Ah, tá. Você já leu, baby? Não, né? Efésios 1, do 3 ao 14? Não, né? Porque a gente foi responder ao menino, né? Parei no 4. Não, começa de novo, por favor. Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 14. Deixar fixado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ó, já abençoou, entende? É como aquele desenhozinho que a gente mostrou, né? É a canalização, é a parte espiritual. Veja, quando Jesus falava que ele já estava, fisicamente falando, Jesus não estava, mas em espírito ele já estava. Porque ele estava, né, em constante união com o Pai, espiritualmente. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Amém. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Ó, adotados como filhos, tá? Porque a alma, tá bom? A alma, para fazer parte da família de Deus, precisa ser adotada. Por quê? Porque ela nasceu. Ela já é nascida nesse mundo. Então, de acordo com a própria lei aqui desse mundo, não é? Veja, se uma criança já é nascida e ela não tem pai, para ela fazer parte de uma família, ela precisa ser adotada, não é? Então, é isso que acontece com a alma, para que seja legítimo. O filho que foi gerado é o espírito. É o espírito que vai absorver a alma, que vai envolver a alma. E aí esse processo de adoção vai ter fim, né, no dia da redenção, quando receber o corpo glorioso. Aí a alma vai ser verdadeiramente, como diz em 1 Coríntios 6,17, a pessoa que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Então essa alma vai se tornar um homem espiritual. A alma revestida pelo Espírito. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Conforme o bom propósito da sua vontade. Viu? Bom propósito da sua vontade. Tá vendo? A vontade de Deus, não é? Ele fez, ele estabeleceu e guardou, não é? Em segredo, até o dia que Cristo foi manifesto nesse mundo. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade. Olha só, e nos revelou o mistério da sua vontade. Então isso estava oculto nas outras gerações, nos outros tempos. Mas ele revelou agora através do Espírito, através daquilo que Cristo, né, veio nos dar. De acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas. Olha só. Fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas. Na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os primeiros, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então veja, tá vendo? Então naquele dia da redenção vai se concluir esse processo de adoção. E aí a alma sendo revestida pelo Espírito se tornará um homem espiritual. Tá? Isso é para o louvor da glória de Deus. E para isso mesmo que Ele nos preparou, nos dando o Espírito, né, como garantia do que há de vir. Sem o Espírito não tem essa garantia, não tem, veja como Jesus disse, né? Ninguém vem ao Pai se não for por mim, ou seja, se não for pelo Espírito dele, ninguém vai chegar ao Pai que é Espírito, gente.
Então, ele está selado pelo Pai. Então, ele é o caminho para o Pai. Ele é o acesso para o Pai. Ele é a porta para o reino celestial. Sem ter esse Espírito, sem receber esse Espírito, não tem redenção, não tem reino celestial, não tem novo nascimento, não tem nada. Ou seja, quem não recebe Cristo, não é receber a obra dele, que é a graça, né, que é o favor imerecido e gratuito, não tem acesso ao reino espiritual de Deus. Ah, que coisa fofa, gente. É uma coisa linda. Pois é. O Marcos, ele falou alguma coisa ali, Vini. Ele disse que estava procurando a passagem de Lucas 24:39. Só isso. O que diz? Aqui você citou. Ele estava procurando. Ah, tá. Ah, sim. Então vamos lá. Porém, o contrário disso também é verdadeiro, pois aquele que não está em Cristo ainda permanece nas trevas e seu fim será a destruição. Viu? Todos aqueles que não receberem, né? Então não tem, como a gente leu ali em Efésios, né? Do Efésios 1, do 3 ao 14. Sem receber a obra de Cristo, gente, não tem acesso ao reino espiritual, tá? Não tem como morar com Deus e não tem como, sem receber o Espírito, tá? Não tem como estar perto de Deus, não tem como estar na região celestial de Deus. Então todas essas coisas estão sendo esclarecidas até que o perfeito venha e com ele a plenitude de toda a revelação. Quando Cristo vier, né, tudo aquilo que nós estamos conhecendo hoje vai ser manifestamente, vai ser esclarecido, tudo vai ser perfeitamente esclarecido. Até que o perfeito venha e com ele a plenitude de toda a revelação. Essa parábola fala das almas, que são as servas que podem estar sendo guiadas pelo Espírito, que é luz ou Espírito das trevas. Veja, aquele que é o bom servo é aquele que está sendo guiado, né, pelo Espírito, que será guiado, no caso, né, pelo Espírito, que na época que Jesus falou. Veja, mais uma vez, gente, Jesus usa das verdades relativas a esse mundo para explicar coisas espirituais. Então, o que ele estava explicando ali deixa eu ler aqui novamente. A passagem, tá, que a gente está fazendo referência do bom e o mau servo é essa daqui, gente. Lucas 19, tá? Aquela parábola lá que o Senhor fala, né? E nós extraímos aqui 21 e 22, versículo 21 e 22. Tive medo, porque és um homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu: julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então isso aqui é com relação ao servo mau. O servo bom foram aqueles, né, que fizeram render, né, aquilo que Deus tinha lhes dado, que Deus confiou a eles, sabendo da capacidade de cada um. Eles não negligenciaram. Então todas essas coisas estão sendo esclarecidas até que o perfeito venha e com ele a plenitude de toda a revelação. Essa parábola fala das almas, que são as servas, que podem estar sendo guiadas pelo Espírito que é luz ou o Espírito das trevas, como bem recomendou João em sua epístola. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então veja, isso está escrito em 3 João 2, tá? Para uma alma ir bem, ela precisa estar o quê? Estar sendo guiada pelo Espírito que é bom, do único que é bom, que é Deus. Só tem um que verdadeiramente é bom, que é Deus. Então, se não tem o Espírito de Deus ali dentro, né, dessa estrutura, aquela alma ela não está indo bem. Pelo contrário, ela está indo bem mal. Isso não se trata meramente de bens materiais, tá? O que ele está dizendo é o seguinte, olha: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Não se trata só de bens materiais. Lógico que os bens materiais, né, também estão cobertos dentro da vida que Deus nos dá, não é? Para que tenhamos uma vida tranquila, uma vida confortável. Mas não vivemos em busca dessas coisas, né? Idolatrando essas coisas, fazendo dessas coisas o nosso motivo de viver, não é? A nossa filosofia de vida. Isso não se trata meramente de bens materiais, mas de um filho de Deus que está crescendo espiritualmente, cuja alma está bem.
Ou seja, sendo amoldada ao padrão de Deus, submetendo-se ao seu Senhor, que é o Espírito. João estava orando pelo corpo desse fiel e bom servo de Deus, uma vez que Satanás ainda pode tocar nessa parte física, se negligenciarmos ou não dermos importância, né? Se nós não damos importância para o nosso corpo físico, Satanás sempre vai buscar uma forma, gente, de acabar com a nossa alegria, não é? De fazer com que a gente não receba o nosso galardão, que a gente não ajunte as nossas riquezas no reino celestial, que a gente não alcance o prêmio, não é? Que é do chamado celestial. O bom servo é o que estará vestido de pé diante do Filho do Homem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, aquele que está, não é, revestido pelo Espírito. Quer o Senhor venha em qualquer momento, o Espírito está ali em união com a alma. E não tem ninguém que possa desfazer aquilo que Cristo Jesus fez. Tá? Ninguém é maior do que Deus. E ao nome de Jesus foi dada toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Logo, a obra de Cristo, a ninguém pode desfazer. Ninguém, absolutamente ninguém. Amém. Sim, Alci, sim. Isso nos torna mais íntimos de Deus, não é? E aí a gente para de ser enganado, né? Por doutrinas, não é? Que arrastam as pessoas à escravidão. E a gente se torna cada vez mais livres no Senhor. E isso não significa libertinagem, né? Pelo contrário, é uma nova consciência, uma consciência de uma vida nova. Uma vida da qual a gente está sendo preparado. Veja, a nossa alma, gente, quando a gente nasce aqui nesse mundo, a nossa alma ela foi feita para esse corpo, não é? Então ela só entende das coisas do mundo, das coisas humanas, coisas terrenas. Agora ela precisa ser trabalhada, não é? Para compreender, para se portar como um cidadão celestial. Porque a nossa pátria não é aqui nesse mundo. A nossa pátria eterna é a Jerusalém celestial. Então nós temos que ser preparados, não é? Pelo Espírito, através dos frutos do Espírito, gente. Entende? Porque se não for pelos frutos do Espírito, a gente não vai se parecer com o Senhor, que é o Espírito, não é? De glória em glória, ou seja, ele vai derramando da sua glória na parte que é carente. Veja, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aonde que está a glória? No Espírito, que Jesus Cristo repartiu conosco. Então, de glória em glória, cada vez que a gente se alimenta da palavra, que a gente vai tendo intimidade com a palavra, essa glória vai crescendo dentro de nós, ela vai se expandindo. Veja, o Senhor Jesus vai sendo, o Espírito de Cristo vai sendo expandido dentro de nós. Ele vai se formando literalmente dentro de nós, gente. Esse é o crescimento espiritual, tá? Quem nasce criança, e criança precisa crescer, entende? Se uma criança não cresce, ela não se desenvolve. E ela não se desenvolvendo, veja, o apóstolo Paulo fala em Gálatas 4, não é? Que um herdeiro, ainda que ele seja herdeiro, quando ele é de menor de idade, quando ele é criança, em nada difere de um escravo. Agora imagina se esse herdeiro morre criança. Qual é a herança que ele vai receber no reino de Deus? Entende? Por que é necessário a gente crescer espiritualmente? Porque Deus quer nos dar herança. Não é? Nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. É por isso que Satanás não quer que os filhos de Deus cresçam espiritualmente para não tomarem posse das suas heranças. Porque salvação a gente tem, gente, não perde, tá? Salvação não tem. Uma vez salvo para sempre. Que ninguém pode desfazer a obra de Cristo. Agora, galardão, gente, herança, bens, aí já é outra coisa. O prêmio tá do chamado de ser filho, chamados para serem filhos. Existem prêmios que Deus guardou para cada um. Entende? É como ele diz, não é? Se a pessoa for negligente, se a pessoa não der valor para as coisas celestiais, aquilo que pertenceria a ela vai pertencer a outro. Lembra dos talentos, né? Sobre isso que nós falamos, tá? Esse devocional tratou-se disso. Tá? Então, se uma pessoa é negligente, ou seja, o que é isso? É uma pessoa, é uma alma, tá? Que só cuidou das coisas dessa terra, só se preocupou com as coisas dessa terra. Era filha de Deus? Era, mas não cuidou em crescer espiritualmente, só se preocupou em fazer a vontade da carne. Ou seja, um crente carnal é uma criança espiritual. E se Satanás mata o corpo desse filho de Deus enquanto ele é uma criança, qual é a herança que ele vai receber se ele é uma criança? E criança pratica coisas da carne, não é? Crente carnal é uma criança espiritual. Significa que está ainda preso às coisas da carne, não consegue se desvencilhar e pratica muitas coisas. Vive naquilo, se interessa só pelas coisas do mundo, não se interessa pelas coisas de Deus, não devota sua mente às coisas de Deus. É uma criança ainda.
Só está pensando como ser humano, como todo ser humano pensa. Isso é ser criança espiritual. E uma criança, um herdeiro, enquanto ele é criança, em nada difere de um escravo. Entende? E o apóstolo Paulo também fala sobre isso em Efésios 5. Ali no início de Efésios 5, ele faz, não é? Até ali o versículo 13, se eu não me engano, ele faz uma ilustração sobre isso. Tá? Então, por causa dessas coisas que vem a ira de Deus, nós não estaremos debaixo da ira de Deus. Porém, é a legitimidade que Satanás tem para destruir o corpo de um crente. A legitimidade que Satanás tem para destruir o corpo de um crente é exatamente fazer com que o crente não cresça espiritualmente. Uma criança, gente, não sabe discernir entre o bem e o mal. Não sabe. Sim, ele tem, mas ele não interfere, gente, nas nossas escolhas. Veja, o auxiliador não é o dominador. Tá? O auxiliador é um auxílio, é o consolador, é o encorajador, não é? Não é o dominador, ele não domina a gente. É diferente do outro espírito, ele é manso e humilde. Mansidão é um fruto do espírito, e humildade também é um fruto do espírito. Então ele não domina. É uma cooperação, entende? Porque senão seria uma coação, e Deus não coage ninguém. A gente precisa entender isso. A gente está debaixo da aliança sancionada pelo sangue de Cristo. Uma aliança é um acordo, e Deus não age por coação. Isso não é legítimo, não é coação, não é um acordo de plenos direitos, entende? Não se trata do Espírito de Deus, é o outro Espírito que age assim, tá? Ele é poderoso para manter do início ao fim, tá? É tanto que a nossa salvação é mantida. Agora, o crescimento espiritual é outra coisa. O crescimento espiritual é quanto nós, né, nos dedicamos a mudar, não é, a forma como a gente pensa, a nos amoldarmos ao padrão celestial. Porque nós somos realeza, nós nascemos de Cristo Jesus, não é? Nós precisamos aprender como sermos cidadãos celestiais, tá bom? Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, essa é a hora que nós já encerramos aqui, né? Tinha uma pessoa aí que queria que nós lêssemos uma certa palavra, tá? Então, se a pessoa ainda estiver por aí, nós teremos prazer, tá? em esclarecer, né, a sua dúvida. E agora é a hora, quem tiver... Aquele em específico não está mais. Então, tá vendo? É porque às vezes a gente para, né, de fluir no nosso contexto e a pessoa simplesmente nem tá mais. Foi só para quê? Para atrapalhar, né? Para tirar do raciocínio, né, do fluxo, né, do fluir no espírito. Para tirar daqueles que estão recebendo. Exatamente. Bom, então, quem tiver uma pergunta pode ficar à vontade. Caso contrário, a gente vai encerrar a nossa live de hoje. Ou pedido de oração também, que queiram estar deixando. Soninha. Lembrando, pessoal, que a live vai ficar salva caso você tenha chego posteriormente ao começo e queira estar revendo. Tá ficando salvo no YouTube. Pesquisem via Google mesmo, Deus é Nós, conforme eu vou estar deixando descrito no chat. Ou no próprio YouTube, tanto Deus é Nós como Deus e Nós, Igreja Online. Com este E comercial, esse E peculiar. Fiquem à vontade para estar recebendo mais e mais, do princípio ao fim, ouvindo quantas vezes quiserem. É a liberdade de cada um. Bem, então sem perguntas, né, a gente vai encerrar, né, a nossa live de hoje. Vocês são abençoados. Glórias ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Assim como nós recebemos, né, nós procuramos transmitir para vocês, não é? Porque eu creio que essa é a família de Deus, né? A família de Deus é assim, é tudo compartilhado, não é? Então, quando um membro está bem, todos os membros, né, todo o corpo está bem. Agora, quando um membro, imagina muitos membros, né, estando mal, como é que o corpo fica, não é? Então, não. As perguntas pessoais. Giovana. Giovana? Ih, rapaz. Eu já tinha perguntado isso lá no grupo do WhatsApp.
Eu acho que ele... Ele não leu também a pergunta, conforme as outras explicações que ele pulou, tanto em áudio quanto escritas. Giovana, conforme já tínhamos respondido para você, não entendi por aí. Qual é o cunho do seu interesse com relação a nós dois, Giovana? Porque você tá... quando foi para o grupo era interesse acerca da palavra, mas depois... Tipo, o que diz respeito à nossa... né? Gente, a gente está aqui para trazer a palavra de Deus, não é? E a gente se restringe à palavra, não é? Pelo Espírito. Então, a parte pessoal, eu acho que é algo pessoal, né? Aí a Jenny... Né? Pois é, Jenny Claire. Curiosidade, entendi, curiosidade. Nada, Cleide, coisa linda. Deus Ou seja, é algo meramente humano que não tem valor eterno, então... Gente, isso não faz parte, tá? Do bom interesse. Isso não edifica. Tá? Saber da vida dos outros, gente, não edifica. Tá? Saber da intimidade dos outros não edifica. O que edifica é o conhecimento acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é porque nós vamos morar com Ele eternamente. Gente, que Deus abençoe cada um de vocês, viu? Que o Espírito Santo possa ter a liberdade, tá, de fluir dentro de vocês, e que tudo aquilo que é trevas seja dissipado em nome de Jesus, que haja vida, que essa fonte a jorrar eternamente esteja sempre viva dentro de vocês, jorrando águas vivas, limpando e purificando e dando vida por onde ela passar, em nome de Jesus, que toda e qualquer doença, toda e qualquer perturbação, toda e qualquer opressão, em nome de Jesus saia, que vocês sejam limpos, que vocês sejam livres, que vocês sejam adornados, sem mancha, sem mácula, em nome de Jesus, sejam preservados por Deus, Deus da paz, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, até o dia de Cristo Jesus, que Ele mantenha em integridade cada uma dessas partes, limpando, purificando e mantendo vocês como essa noiva linda, adornada, cheia de luz, para a glória do Abba, para a glória do Pai Celestial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo, gente. Fiquem, permaneçam em Cristo Jesus. Amém. Boa noite a todos.